o que é a ferramenta da linguagem positiva. Não sei se você já viu alguns textos que falam para a gente evitar utilizar o não com a criança. Evitar utilizar a palavra não na comunicação com a criança. Ah, Milene, então é proibido falar não para o meu filho? Não, não é isso. Não é que é proibido falar não. Culturalmente, o que acontece? A gente fala não o tempo todo. A gente fala muito não para a criança. A criança escuta tantos nãos no dia a dia dela, não, não pode, não sobe, não faz isso, não faz aquilo, que se torna banalizado. Então não é que é proibido falar não, mas para que a gente reflita realmente no uso desse não, para que a gente possa aplicá-lo em situações em que realmente são necessárias. Para que quando a criança escutar esse não, seja algo que vá despertar a atenção da criança. Opa, minha mãe falou não. Entende? Aquilo vai chamar a atenção dela. Porque quando ela escuta não 100 vezes por dia, olha só, um dos primeiros textos que eu li sobre educação respeitosa, cerca de 6 anos atrás, foi um texto do Tiago Queiroz, da página Paizinho Vírgula, não sei se vocês conhecem. Então, um dos primeiros textos que eu encontrei quando comecei a buscar sobre educação respeitosa foi um texto do Tiago Queiroz, e eu não me esqueço, me chamou muita atenção na época, o título do texto era quantos nãos por minuto nós falamos para os nossos filhos. E é sobre isso, né? Quantos nãos por minuto nossos filhos escutam. E aí se torna banal, entende? Deixa de ter o peso que deveria ter a palavra não. Então a gente refletir nesse excesso de não. E quando a gente fala da linguagem positiva, é a gente trocar essa linguagem negativa, que está sempre associado ao não fazer, não faça isso, e direcionar para uma linguagem positiva, que a gente chama, que seria o verbalizar para a criança aquilo que eu quero que ela faça. Vou dar um exemplo para ficar melhor. Ao invés de você falar não sobe, por exemplo, se a criança estiver subindo em algum lugar que você acredita que é perigoso, né, que oferece algum risco para ela, então ao invés de você falar não sobe, você usa a versão positiva, que seria desce. Entende? Ao invés de você falar não corre, você fala vai devagar. Isso é usar a linguagem positiva, que eu evito de usar o não e estou comunicando a mesma mensagem que eu quero comunicar para essa criança, tá? Crianças pequenas, elas de fato, por uma questão de amadurecimento, elas não compreendem o não acompanhado de uma ação. Então, quando eu falo não corre, o cérebro da criança processa o quê? O corre, né? E de fato é uma pegadinha, tá, gente? Até para nós adultos. Se eu te falar aqui, ó, um desafio aqui para vocês. Se eu falar aqui para você agora, ó, prestem atenção. Não pensem numa girafa cor-de-rosa. Não pense numa girafa cor-de-rosa. O que seu cérebro faz? Na hora, é meio que automático, o seu cérebro já monta ali a imagem, né, de uma girafa cor-de-rosa. Para a criança pequena, é esse mesmo processo. Quando você fala não mexe na tomada, o cérebro dela processa tomada. Quando você fala para ela não faça isso, não faça aquilo, é como se o cérebro capta a ação. E por uma imaturidade neurológica, a criança ela já tem bem desenvolvido a parte motora de movimento e ela ainda não amadureceu, o cérebro dela ainda não amadureceu o controle sobre os movimentos. Então a criança ela já consegue ter o impulso de se movimentar. Vamos usar o exemplo aqui da tomada, que é muito conhecido, muito falado, né? Então a criança olha para a tomada, ela já tem maduro essa habilidade de se movimentar em direção à tomada. O impulso de ir ou engatinhando ou andando em direção à tomada. Mas quando você fala
o não pode, além dela não processar esse não entender, não compreender por imaturidade, ela também não tem ainda maduro o controle sobre o impulso. Então ela já é capaz de se movimentar, mas ela tem ainda imaturo a parte do cérebro que interrompe esse movimento, ok? Então nas crianças pequenas, esse comando verbal de não faça, não pode, não vai, ela escutar a nossa voz falando isso não é suficiente para o cérebro dela conseguir interromper a ação, para o cérebro dela conseguir interromper aquele movimento. Como eu disse, por imaturidade, porque só escutar ali a sua voz, o seu comando, não é suficiente para o cérebro dela conseguir interromper ou controlar aquele impulso, porque ainda é um cérebro imaturo, tá certo? Então a linguagem positiva, evitar eu usar esses não pode, não vai, não faça e buscar usar essa linguagem onde eu direciono a criança para aquilo que eu quero então que ela faça. Então relembrando os exemplos, ao invés de falar não sobe, eu falo desce. Ao invés de eu falar não corre, eu falo vai devagar, tá? Então alguns exemplos para que você vai conseguir refletir aí e pensar no dia a dia em quais trocas você pode fazer, então para evitar o uso do não e para começar a pôr em prática então a linguagem positiva, porque lembra então o não fica confuso para a criança e nas crianças pequenas ainda tem pouca compreensão, tá? Na linguagem positiva você não vai ter essa dificuldade, ok?